少年よ神話になる。 Ok. Sejam bem-vindos, senhores. Hoje estamos gravando um podcast sobre o recém-lançado filme de Evangelion, o qual eu espero que a maioria dos senhores que estejam me ouvindo já tenham assistido. Junto comigo hoje teremos os senhores. Eu vou primeiro? Eu vou primeiro. Eu sou o Kubi, eu vou usar esse nome mesmo, mas eu tenho um canalzinho humilde no YouTube e também eu encho o saco bastante com discussões no server do Arroio. O canal é o mesmo nome do meu nick aí. É bom se apresentar o canal, porque eu vou fazer propaganda em cima de você, mas tudo bem. Justo, justo. KOLBI. Ok, então, eu sou o BF Plank, pode me chamar só de Plank. Quem tá por dentro do canal do Arroio já deve ter me visto, porque eu participei da última live, na verdade foi a primeira live da gente aqui sobre Megalobox, que inclusive acho que lançou semana retrasada e tal. Para quem é novo, para quem é novo aqui e não me conhece, eu faço parte da equipe de dois sites, o Aninerd, que é um site de notícias de anime, e o Anime 21, que é de reviews semanais. E no caso, eu sou um colunista nos dois e escrevo mais artigos especiais, no caso. E eu tô por aí escrevendo os negócios de vez em quando. Eu queria começar perguntando para vocês. Vocês curtiram Eva 3.0 mais 1.0? Qual é o nome desse filme mesmo? Vocês curtiram esse filme? Não. É, mais ou menos, né? Ó, eu diria que eu odiei esse filme a primeira vez que eu assisti e a segunda eu realmente percebi que é um filme, porque acho que o problema é que esse filme tem muitas coisas dele. Tem muitas coisas acontecendo o tempo todo nele. Ele é longo demais, eu acho. E ao rever, sim, e ao rever você consegue deixar passar algumas coisas, mas não, eu odiei esse filme e eu não estou contente com o novo final que recebemos. Inclusive, sobre o comentário desse longo demais, esse filme tem 2 horas e 36 de duração. Os outros filmes de Eva têm 1 hora e 40, 1 hora e 50. Esse filme é muito maior do que tudo que a franquia já fez em formato cinematográfico. O que é estranho é que muitas pessoas falam, ok, os rebuilds não estão fazendo muitas coisas porque eles não têm tempo. Você não tem tempo todo de uma série inteira de televisão quando você vai fazer uma série de filmes. Mas se você pegar o tempo de duração desse filme, teria tipo uns 8 episódios de anime condensados aqui. Ou seja, eles tinham tempo pra caramba e eles tentaram fazer muitas coisas durante todo esse tempo, mas. Não, o filme tem uma administração de tempo muito bizarra, assim, tipo. Acho que a primeira sequência já lá em Paris é exageradamente gigantesca. Primeiro, vamos deixar algo claro, assim, que é a primeira coisa para estabelecer. Esse filme não funciona muito bem como um filme. Se você assistir isso como um filme, você não levar em conta Evangelion, você não levar em conta a mensagem, não levar em conta a meta-comentário, eu acho que é difícil você fazer um argumento que nós temos um filme particularmente funcional. Eu acho que isso pode ser estendido para o resto dessa franquia, porque nenhum dos outros filmes funciona muito bem por si próprio. Eva 2.0, pelo menos, tipo, e Eva 1.0 dá pra você assistir eles como filmes. E você até tem uma experiência ok, mas esse problema é bem maior aqui. Tipo, quando a gente pensa em trilogia, tetralogia, coisa assim, você tem histórias fechadinhas que formam uma história grande. Aqui você só tem a história grande. Não dá pra entender o Shinji com um só filme, por exemplo. E também tem o lance desses filmes terem. Eles têm uma tentativa de se desvencilhar da franquia original, ao mesmo tempo que eles tentam refazer ela. Porque o primeiro filme é os 6 primeiros episódios do anime, mas aí o segundo, terceiro e o quarto, eles abrem com uma sequência de ação de uma personagem nova, que é a Mari, e o resto deles eles tentam cortar arcos do anime ou refazer eles para então virarem uma coisa completamente nova e que ao mesmo tempo tenta se arcar numa coisa antiga.
esse filme, por exemplo, ele é diferente de tudo que a gente já viu em Evangelion até então, mas ao mesmo tempo ele é meio que uma tentativa de refazer o End of Evangelion também. Ele fala, O terceiro ele parece bastante com exatamente o momento que o Shinji encontra o Kaoru ali, do anime. Uhum. A estrutura narrativa é bem semelhante. E o quarto, de fato, parece o filme mesmo. eu entendo isso de falar, não, ok, eles funcionam mais com uma história geral, mas é estranho porque eles não funcionam como tá tudo construído por uma história geral, porque tem muita pouca continuidade entre os filmes. E os filmes não parecem ter tantas coisas em comum quando você passa de um para o outro. O que é meio bizarro, porque é tudo feito pelo mesmo diretor, pelo mesmo time, mas. A primeira coisa que me deixou muito triste foi que, tipo, o terceiro filme ele deixou um gap muito legal. O trio juntos, você tinha uma oportunidade muito grande pra fazer muita coisa ali. E o quarto ele começa já cortando isso aí. E isso é a primeira coisa mais bizarra que eu vi quando eu comecei esse filme. Tipo, eles criaram um short filme que eles lançaram depois de Eva 3.0, só sobre o Shinji e a Asuka e a Rei vagando nesse mundo em ruínas. Aí eles vão. Aí, tipo, esse short filme tem mais cenas deles nesse mundo em ruínas do que o próprio filme, que a gente pegou a continuação desses eventos. E, inclusive, a primeira cena desse filme, que é a sequência de ação, eu lembro que ela foi mostrada antes do filme lançar. Eu acho que ano passado, começo desse ano, você já tinha essa cena vazando pela internet, o que me faz pensar que talvez ela tenha sido criada só pra criar hype pro filme, porque ela mesma não conecta com nada. Não, o bizarro do filme porque ele não estabelece nada do que o filme vai fazer. Ele não estabelece personagens, ele não estabelece os arcos, ele não estabelece o tom e o que o filme vai fazer a seguir. Não, Ele não. morre na metade. Tipo, Oi? você tem. A maioria dos arcos que você pode achar como arco, eles morrem na metade do filme e o resto é só arrastado. Pra daí concluir no final. Não, é estranho porque você tem um segundo arco nesse filme que acaba em 1h40. E, tipo, você tem clímax por 50 minutos. Tipo, o Shinji encara o Gendo é 1h40, que deveria ser o clímax. E aí você tem. O filme só vai seguindo. Apesar disso, ainda são essa cena do Shinji do Gendo e ainda a sequência de antes com eles na fazendinha lá, ainda são a melhor parte do filme, porque toda a ação dessa trilogia é muito ruim. Tipo, esse filme em particular, o CG dele é um negócio muito esquisito. O CG é interessante que, tipo, tem muitas vezes que eu pausava e não era CG, era 2D que parecia CG, e o contrário também. Só Meu que de pai, fato não. ele foi muito mal utilizado, assim, tipo, é muito bagunçado. Toda a Não, luta é num negócio vermelho. Você não consegue nem saber quando é cima e quando é embaixo. Tipo, os gráficos são bonitos, assim, de se olhar. Se você pega uns estilos desse filme, nossa, o gráfico é bonito nessa cena. Nossa, o gráfico é bonito nessa cena também. Mas esse não é um filme bonito de se olhar em termos de animação. Ele não é esteticamente algo bom. É bizarro quanto a iconografia desse filme tem tanta iconografia do End of Evangelion. E no End of Evangelion, aquilo é a coisa mais icônica e memorável do universo, que você não consegue esquecer. Algo que te assusta, que te dá uma impressão, que te dá um sentimento muito forte. E você vê as mesmas cenas e muito das mesmas imagens rolando nesse filme e você não sente nada. É um pavor a direção de arte nesse filme. É muito poluído visualmente o tempo todo. E eu acho que o ano, no geral, como diretor, tem um problema que ele não é muito bom com o tempo em relação às imagens que ele vai apresentando. Então, ele faz isso muito rápido. Até não é original, tem um problema, às vezes, com como ele deve ser feito. Mas, tipo, aqui isso tá piorado umas 500 vezes. Assim, é o tempo todo. É o tempo todo você seguindo essas cenas, você seguindo essas cenas com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E você é colocado nessas cenas seguidamente, você não consegue processar.
Você não consegue absorver o tanto de informação visual que ele tá querendo passar. É bem sufocante. Você não E consegue nem se apegar às cenas. A cena do The End, que começa a tocar musiquinha e tem uma waifu pelada gigante, ela começa com o Shinji estrangulando a Asuka, assim. Ela começa com um impacto emocional e depois cresce para aquilo, que faz você se importar com aquilo tudo que tá acontecendo. Aqui é bem qualquer coisa, assim, é bem Transformers. Sim, esses filmes eles ainda têm vários problemas de roteiro também. eu acredito, eu não vou tentar explicar o que é a personagem da Mari, porque tem tantas informações e coisas diferentes que ela tá envolvida. Tipo, Eu acho que eu vou tentar, pera. Eu ela tá também vou envolvida, tentar. ela tá envolvida com o personagem do Fuyutsuki. Ela tem um monte de paralelos e dela ser a Yui, e dão a entender que ela é uma amiga da Yui. Assim, e o Fuyutsuki, no meio de uma cena, fala um nome diferente pra ela. Eu acho que eu sei o que vocês vão falar que ela representa, mas. Eu vou dizer o Por favor. básico de que no segundo e no terceiro ela aparece bem como uma ferramenta de reforçar o metacomentário como estereótipo. Ela junta vários estereótipos de mídia, de anime e coisa e tal, o que reforça a ideia de que Uma o filme coisa. tá zoando a si mesmo. Mas aí, nesse quarto filme, tem toda uma mistura porque o Ano decide, por coisas que a gente pode discutir depois, ele decide dizer que a Mari representa a esposa dele, em certa medida. Tem uma outra Que coisa sobre a Mari, porque eu não sei se vocês leram um mangá de Evangelion. Vocês leram? eu não, falaram que era ruim. Me É falaram ruim. que é ruim também. Mas, assim, eu vou falar da Mai no final, que tem uma coisa que eu quero comentar sobre ela, mas o mangá de Evangelion, ele no geral conta a mesma história do anime. Mas no final dele, depois que acontece a instrumentação humana e as coisas lá, tem um capítulo extra contando a história da Mai. E a Mai, e essa história da Mai, ela é referenciada nesse filme, e é o que o Arroio falou, ela foi uma amiga do Gendo e da Yui, ela é uma mulher de 35 anos, sabe-se lá como ela tem essa aparência ainda. Faz muito pouco sentido. Ah, não, a Inclusive, questão da aparência. A questão da aparência eu acho que é a tal da maldição de Evangelho, que a Asuka fica com 14 e o Shinji também. não, Mas sim, assim, mas tem uma foto no filme dela mais velha. Ela aparece numa foto com a Yui. E ela tá mais velha não, nessa Putz, foto do que ela no filme. anime. pô, cara. Mas, pô, a Misato tem Igual Loli. 25. Esse filme tem até fanservice, cara. Não é como se ele tivesse impedido de fazer qualquer coisa. Eu só queria falar sobre a personagem da Mari. Eu acho o negócio mais bizarro que ela é a personagem mais anime desse filme. Ela é a personagem mais fantasia empoderada, mais super garota que gosta de ação, que gosta de participar desses eventos. E ela é literalmente a pessoa que vai com Shinji pro mundo real. Olha, eu contei umas 4 cenas, tipo, uma cena emocional com a Asuka falando algum grande problema emocional dela. Uma cena da irmã do Toji dela se quebrando em lágrimas após atirar na Misato. Eu não consigo lembrar as outras cenas, mas, tipo, 4 cenas super emocionais, tipo, catarse de personagem, que você deveria ter um momento super dramático e algo importante ocorrendo. Close na bunda da personagem. Não Assim, só na bunda, mas na a bunda Asuka nos nesse, seios. a Asuka nesse filme, ela tem uma cena que ela tá dormindo, tá tentando dormir, não consegue, e o foco é na virilha dela, cara. Sim, sim, sim. Eu com certeza, eu duvidaria que não foi intencional e que a ideia não é contar alguma história, não é criticar alguma questão, não é criticar a forma como está unindo os personagens, mas tipo, eu não peguei assim. Será que é só. Não, eu sei que vocês gostam disso e eu tô sendo crítico ao crítico de vocês, otakus, ao mostrar a câmera desse jeito? Assim, É, eu não tenho nenhuma interpretação legal para isso. é, esse ponto, você me lembrou de uma coisa muito zoada, que foi aquele, não sei se tu lembra aquele filme da Netflix, o Cuties, que lançou um tempo atrás, e deu uma treta porque era umas garotinhas que ficavam mostrando a bunda, e toda a defesa desse filme é que era uma zoeira com gente pedófila.
E o comentário pessoal foi o seguinte: não adianta você fazer essa zoeira com esse pessoal se você tá dando o que eles querem. Tipo, eu comentei sobre a cena do End of Evangelion, falando sobre o ponto de vista do Shinji. Aquela cena tem foco em peito, tem foco em bunda, mas tem um diálogo falando que o Shinji é um moleque nojento que só vê os outros como objeto sexual. Essa cena desse filme, essa cena desse filme aí que você está citando, o 10 mais um, ele tem vários momentos que eram para ser catárticos, vários momentos que eram para ser emocionais, personagens femininas, e a câmera foca na bunda no peito. Tipo, pra mim, ou é um comentário, um meta-comentário muito ruim do ano, ou simplesmente está excitado. Porque, e de qualquer forma, eu não vejo muito valor nesse tipo de coisa. Eu não disse que é crítica porque eu queria defender essas cenas. Eu ainda acho bizarro. Eu não entendo o propósito, além de ser essa visão superficial. Eu cheguei nessa conclusão meio que por exclusão, porque eu pensei, não, ok, o ano provavelmente não está gostando, não está excitado, e não tá. E ele não está mostrando exatamente o que ele está mostrando sem ter uma segunda intenção por trás. Mas eu não entendi qual é a ideia. O que vocês. A parte que todo mundo gostou foi a parte Ghibli, foi a parte da vila, que o Shinji tá na vila. O que vocês acharam do primeiro ato do filme? Então, essa talvez seja a melhor parte do filme, porque você tem um arco de personagem mais fechadinho e mais entendível, que é o da Nova Ray. Sim. Mas, assim, a gente vai falar mais disso, mas eu só queria tirar esse elefante branco do meio da sala. O Kenzo, que é um moleque de 30 anos, morando com uma garota de 15 seminua. Eu entendo porque as pessoas gostam dessa parte, porque é algo que parece uma história. É algo que flui, é algo dramaticamente que dá pra entender. E é tipo. É muito simples dramaticamente, mas você percebe o drama dos personagens. A Asta tem a questão dela se isolar, dela se pressionar emocionalmente e tentar se afastar dos outros. O Shinji tem a questão dele não tá preso, tentando se isolar e perdendo a noção de tudo, mas ele não consegue terminar com a vida dele. E ao se isolar dos outros, ele apenas acaba criando mais incômodo, criando mais dor, não conseguindo aguentar o que ele está sentindo. E você tem um pequeno arco da Rei, que é. O arco da Rei nesse filme é basicamente a mesma coisa que foi o arco da Rei na série e o arco da Rei no 2.0. Porque é o que eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, dela se tornando mais humana e vindo a entender mais algumas coisas, mas faz sentido, assim, você acompanha a progressão. Essa parte também apresenta personagens que você entende bem mais fácil, é muito mais fácil seguir o que eles estão pensando. Então, eu acho que as pessoas gostam porque é a parte mais simples e a parte que mais funciona como uma história contida do filme. É, então, o problema que eu tenho com essa parte é que eu acho que tem momentos nesse segmento que o anime tenta usar informação anterior da franquia que ele mesmo não deu pra gente no decorrer dos filmes. Por exemplo, a Asuka brinca muito com uma fantoche e ela fala pro Segumon usando uma fantoche, que é uma coisa que ela fazia no 2.0. Até aí tudo bem. Só que o que rola? Esse lance é uma referência ao fato da mãe dela ver ela como uma fantoche, porque tem todo o caso da Asuka se ver como menos uma pessoa, porque a mãe dela rejeitou ela e ela precisa provar tudo isso através da própria superioridade. Isso não tem nesses filmes. Então, você colocar essa cena da Asuka com essa característica acaba sendo uma coisa muito vazia e só funciona para quem já tem um conhecimento prévio e muito específico da franquia. Outra coisa que eu acho que não funciona muito bem por causa disso é a questão do filho do Cad, porque nesses filmes o Cad é um nada com o personagem, a relação dele com a Misato é, é o plot B do 2.0, que ninguém liga, que ninguém se importa, e a própria cena com ele e o Shinji é cortada no meio. Então, são pontos dramáticos que deveriam ter muita força e são cortados porque o filme não sabe usar o tempo e porque não teve uma boa preparação em relação aos anteriores. Eu vou dizer que o real problema dessa primeira parte é o resto do filme. É que essa parte não ajuda a contar a história desse filme em quase nada. Muito pouco dessa parte passa para o resto do filme. Muito pouco dessa parte
é aproveitado no resto do filme. A única coisa dessa parte que vai realmente importar no final vai ser principalmente algumas lições que o Shinji teoricamente aprende quando ele tá nessa vila no começo. né? Mas notem que são lições que o anime não mostra. São lições que o anime dá a entender que o Shinji aprendeu enquanto está nesse lugar e que depois ele vai falar depois no filme. Por exemplo, o Shinji tem essa noção que toda hora os personagens falam, não, você cresceu, mas isso é algo principalmente inferido, não é algo mostrado. O Shinji Pior fala, que não, eu tive essa grande experiência, eu senti o cheiro da terra, eu pude me comunicar com a natureza. Eu pesquei com O quem filme, quer. o filme literalmente não mostra ele fazendo nada com a terra. O filme não mostra ele como agricultor, não mostra ele criando essa relação com essa comunidade. Ele não interage com quase ninguém nessa comunidade. É algo mais inferido. Então, eu acho que o problema dessa parte é que ela não constrói nada que o filme vai usar depois, principalmente. Eu concordo e eu diria que o Blank está exatamente certo quando ele principalmente fala que, ok, cadê, onde estão as cenas? Tipo, o Shinji fala umas 4 vezes depois. Não, eu tive essa experiência com seu filho, Misato. Ele é um cara muito legal, eu aprendi muito com ele. Eles literalmente não mostram os dois se falando e o filho da Misato tem uma fala no filme inteiro. Assim, cadê o desenvolvimento que o Shinji deveria ter? Apesar que tem uma parte nesse primeiro ato que eu sou muito grato ao filme, por mostrar que o Pen Pen não só sobreviveu, mas montou o próprio harém. E assim, acho que todo mundo concorda que o Pen Pen é o que mais merece nessa franquia. Sim. Eu gostei que você tocou da referência ao Ghibli, porque eu acho que esse filme é diferente em relação a todos os filmes de Eva, que ele tem uma vibe muito viva a natureza, sou ambientalista, gostamos do meio ambiente, dos animais, da natureza. O que eu É, acho que não combina com absolutamente quase nada que esse filme apresenta, mas tá lá esses temas, e tipo, os personagens mandam umas falas de vez em quando, eu, tipo, não, o que o Kaji queria era preservar os animais, trazer sementes de vida para outros planetas, o que eu acho bizarro, e o filme não elabora quase nada nisso, mas tá lá nessa parte. assim, o Cad tinha um hobby de plantar melancia. É até apropriado e muito zoado que escolhe o filho dele nessa parte, porque faz sentido levando esse canto do personagem, como ele tentava fazer alguma coisa construtiva para amenizar as coisas ruins que ele fazia. Mas, novamente, esse filho dele é um nada com o personagem e o Cad é um nada com o personagem nessa tetralogia também. Então, então acaba sendo uma ideia interessante, mas que é muito mal aplicada pela falta de uso do tempo. E que, novamente, vou tocar nesse ponto, você tem essas cenas do Shinji falando com o filho do Cad, do Shinji indo pescar com quem, mas que não é mostrada. Mas sabe o que é mostrado? 15 minutos da Mai enfrentando o Transformer. Assim, eu vou dizer que eu nunca achei que eu diria isso em um filme de Eva, mas Shinji Ikari é a parte mais fraca desse filme. A forma como o Shinji é escrito durante todo esse filme não funciona. Ele basicamente, a partir dessa parte Ghibli, ele se torna outro personagem por causa do filme. Ele se Eu não, torna um di- é cara muito. super confiante, ele se torna um cara super disposto a encarar a ansiedade, encarar o que as outras pessoas estão sentindo e aberto em relação aos sentimentos e autoconsciente dos outros. De uma forma que ele nunca foi em absolutamente nenhum outro filme de Evangelion. Ele é nesse filme e você não tem a mínima ideia do porquê. É algo que eles dão a entender que foi por causa do que ele passou nessa vila, mas. eu não sei se é a parte mais fraca do filme, porque esse posto é muito disputado, esse filme, mas eu acho muito estranho eu acho muito estranho como o filme, não o filme exatamente, mas os personagens da Nerve têm uma relação muito estranha com ele, porque a Misato no último filme, ela parecia que estava com muita raiva do Shinji, e com esse filme dá para entender que ela estava com raiva porque ele causou o terceiro impacto e o Kaji se sacrificou por causa disso e ela não conseguiu ficar com o filho e tal, mas ao mesmo tempo, mas aí chega no meio desse filme e a Misato é a pessoa mais compreensível com o Shinji,
E isso é uma coisa muito estranha, porque o X desse filme tem um lance de que ele tá um ponto mais baixo na vida dele, mas o que joga ele pra cima é que todo mundo é muito legal com ele. Então você tem o Toad que trata ele muito bem em casa, apesar de ter destruído o mundo. Você tem o Ken Ken que fica com ele, com a Asuka e leva ele pra pescar, uma coisa que não é mostrada. Mas o resto do elenco, cara, a Rey, ela é um ser artificial criado pra amar ele, então a relação de afinidade que ela tem com ele é uma coisa muito estranha, pelo menos é muito estranha pelo ponto de vista dele, deveria ser. A Asuka trata ele com desdenho e uma abordagem agressiva. A Misato tratava ele com total alienação, tanto que ele foi pro lado do Gendo no último filme, porque a Misato tratava ele muito mal. Tanto que ele fala diversas vezes naquele filme, eu vou fazer a coisa certa para provar pra Misato que eu tô certo, uma coisa assim. E isso acaba gerando no final, como a Rui falou, e acaba fazendo com que ele seja outro personagem. Porque ele sempre foi um personagem que é definido pelo que os outros pensavam dele, sobre como ele se relacionava com os outros, e a relação que os outros personagens têm com ele nesse filme são ou muito mal definidas, ou muito contraditórias umas com as outras. É, o problema disso, de você não entender muito a mudança do Shinji, é que o filme coloca ele num papel absurdamente bizarro para Shinji Ikari. O Shinji Ikari literalmente tem sessões de terapia com quase todo o resto do elenco de Evangelion. Ele literalmente para ouvir, tentar entender e se comunicar com absolutamente todos os personagens para entender os problemas deles. Isso é a mudança mais drástica, completa e bizarra que eu já vi passar por qualquer personagem. Eu nunca vi um personagem que mudasse tanto e que chegasse em um papel que nem o Shinji está fazendo nesse filme. Que ele é super autoconsciente, ele está super preocupado com os outros, ele está super olhando para os problemas dos outros e tentando ajudá-los e fazer com que eles melhorem. É até engraçado. Shinji nunca foi esse personagem na série, nunca foi esse personagem em nenhum dos rebuilds, e eu nunca vi essas características nele. Mas o filme tem ele fazendo isso por 40 minutos. E, tipo, ele quase não mostra medo nos últimos 50 minutos desse filme, mas eu não entendo o que causou essa mudança. Eu não consigo entrar, eu não consigo pegar qual é o arco, qual é o propósito. Eu acho até engraçado, porque você falou que o Shinji nesse filme ele faz uma sessão de terapia com o pessoal que ele não ele tá muito convicto do que ele tá fazendo e tal. Você lembra no final do End of Evangelion, onde ele tem todo aquele diálogo com a Rei e o Kaworu sobre ele querer voltar pro mundo real, porque mesmo com a dor é o único lugar onde ele se sente vivo, sobre como ele quer continuar a viver, mesmo sabendo que vai ser traído, porque é muita coisa que dá felicidade a ele. E, e aí tem essa cena que é o Shinji, em teoria, superando os problemas dele. E aí tem a cena do final do filme, que é ele saindo do mar, encontrando a Asuka e estrangulando ela de novo, para mostrar justamente que o Shinji ainda é uma pessoa muito quebrada, que ainda tem vários problemas de comunicação, que ainda tem vários problemas internos, e que ele precisa do afeto de outra pessoa para começar a melhorar isso. E aí chega nesse filme e o Shinji é uma pessoa muito quebrada, talvez mais quebrado do que ele já foi em algum momento, em toda a franquia, e ele dá um 180 de uma forma muito brusca e muito absurda. Sim. Eu acho que a gente precisaria. Eu queria falar nessa parte, já que a gente está no personagem do Shinji. Eu queria falar em comentário em relação à franquia. Porque, assim, primeiro eu queria expor como eu acho que esse filme está movendo a mensagem de Evangelion. Como eu acho que esse filme ele está tentando construir em cima da mensagem de Evangelion original para contar algo novo. Por meio das ações do Shinji, o que ele está fazendo nesse filme, o filme está tentando construir algo novo. Porque a série de Evangelion é sobre o quê? Se você pegar ao fundo, é uma jornada sobre o Shinji vindo aceitar a realidade, vindo aceitar quem ele é,
vindo afirmar, eu quero existir nesse mundo, eu quero estar aqui como pessoa. Eu apenas posso encontrar a felicidade em um mundo em que eu existo. Essa, para mim, é a história de Evangelion. Apesar de o anime busca qual é o conflito real do anime? O fato que ao existir em um mundo, você vai encontrar dor, você vai encontrar ansiedade, você vai encontrar outras pessoas, você vai ter problemas em se comunicar com essas pessoas, você vai se sentir sozinho, você não vai entender essas pessoas e você não vai conseguir se comunicar sempre com elas. Mas, apesar dessa dor que você vai sentir ao você entrar nesse mundo, isso ainda vale a pena. É apenas ler em que você pode existir e ser você. E realmente entender aquilo que você sente. Esse é um jeito meio porco de falar, mas para mim, no fundo, Evangelion é sobre isso. E eu acho que esse filme está partindo desse exato ponto e está tentando evoluir ele para uma nova gênese, para uma nova ideia sobre o que significa você aceitar seu lugar no mundo, você tentar se conectar com as pessoas. Ok, eu acho que esse ponto ele. Eu não acho que ele vai ter reformular tanto uma mensagem, mas eu acho que ele vai aplicar a ideia na prática, do tipo, entender a mídia de anime em que a obra se insere como uma forma de escapar dessa realidade. Um ponto que eu acho muito interessante é como o filme, em dois momentos, ele mostra mangás da esposa do ano, e tem um comentário em específico do ano sobre os mangás da esposa dele, que fala como os mangás dela não servem como escapismo, como na verdade quando você lê, você ganha uma energia para enfrentar a realidade, o que ele não conseguiu fazer com o Evangelion. E Que eu concordo que ele está tentando aplicar na realidade e tentando mostrar mais exatamente o que seria isso de você se aceitar e de você se reafirmar no mundo. Por exemplo, a ideia de comunicação que esse filme traz é muito uma questão de, ok, você se aceita no mundo, mas você precisa dos outros. Você precisa se abrir para os outros. Você precisa tentar se comunicar com eles, pois você vai poder entender como eles te veem, como eles veem a si mesmos, a partir dessa comunicação. Esse filme também usa muito a metáfora de crescimento, do Shinji se tornar um adulto. O que significa se tornar um adulto? Pois o personagem de Evangelion é meio que crianças paradas no tempo. Eles nunca conseguiram crescer, eles nunca conseguiram evoluir do estado mental e da situação em que eles eram no começo da série. Assim, ele traz novos elementos para você compreender melhor o que significa isso de você se aceitar e estar na realidade. Você precisa crescer, você precisa crescer, você precisa se tornar um adulto, você precisa tentar ser mais autoconsciente, você precisa tentar se comunicar e se aproximar dos outros. Eles também trazem muito essa questão de responsabilidade. Você entender aquilo que você fez errado, você assumir responsabilidade pelos seus erros e você fazer o que você pode em relação aos seus erros. O Shinji traz muito essa ideia de, não, eu cresci, agora eu assumo responsabilidade pelo impacto que eu causei, mas eu vou fazer tudo o que eu posso agora para resolver e tentar assumir responsabilidade pelos meus equívocos. Sim, eu concordo que tem problemas na execução. O Arroyo falou bastante sobre como o Evangelho é sobre o Shinji tentando se aceitar no mundo e se reafirmar e as coisas e tal. E como o Evangelho e como esses rebuilds aí são uma tentativa do ano de tentar reforçar a mensagem da franquia original. E tá fazendo um comentário sobre a cultura otaku e como eles percebem o Evangelion. Mas uma coisa que eu acho que o Evangelho também é muito sobre a capacidade do Shinji e dos outros personagens também de se colocarem no lugar do outro e tentarem enxergar as pessoas por outros pontos de vista que não sejam os próprios. O próprio Shinji tem essa coisa com as figuras femininas no mangá, que ele tenta ver todo mundo como um substituto para a própria mãe, e como ainda é um adolescente que está na puberdade, ele acaba criando um complexo meio psicossexual com todo mundo, onde ele não só vê todo mundo como possível parceiro sexual, mas ele também
acaba diminuindo o papel de todo mundo como pessoa para se adequar a essas coisas. Tanto que no End of Evangelion, eu acho que também no final do anime você tem toda aquela sequência de sonho em que o Shinji está conversando com a Rei, com a Misato, com a Asuka, e tem uma hora que as três personagens meio que chocam e se tornam meio que uma só, as imagens dela se sobrepõem na tela, para dar a entender que o Shinji vê todo mundo como a mesma coisa, que Não é uma coisa. identifica o outro como indivíduo. Exatamente, ele não vê os outros como indivíduos, ele vê as garotas como parceiras ou como substitutas para a mãe. E esse filme ele tem uma longa sessão do Shinji fazendo TAT todo mundo, e isso eu acho que isso eu acho que sintetiza muito desse ponto de empatia do Evo original. É o Shinji, que é esse personagem que nunca conseguiu ver os outros como algo além de uma extensão de si mesmo ou uma ferramenta para si mesmo, finalmente parando de se centrar no próprio problema, na própria dor e tentando se comunicar com os outros. Ele se comunicando principalmente com o pai dele, que ele nunca viu mais como uma figura, que como uma figura antagônica. Ele falando com a Asuka que tinha vários problemas de abandono, mostrando que tem pessoas que estão aí para ela. Ele tentando ser alguém para o Kaoru, que sempre foi uma figura que servia como device para o próprio desenvolvimento do Shinji, esse tipo de coisa. E isso em relação ao metacomentário da franquia, eu acho que pode ser uma alternativa do ano de tentar dar uma mensagem menos autocentrada para o fã do Java. De chegar para o pessoal que talvez usa o Shinji como uma tentativa de fetichizar a própria depressão, que é uma coisa que outras pessoas fazem com outras obras, como por exemplo o Yasumi Pum Pum ou BoJack Horseman, e tentar dar uma lição de humildade no pessoal para eles começarem a realmente tentar abandonar o próprio escapismo, que é uma lição que o Evo original tentava dar na maior parte do tempo. Eu acho que Evangelion é muito sobre perspectiva, sobre a forma como você enxerga um determinado problema, define muito do que você está enxergando no meio disso. O Shinji original se enxergava como um piloto de Eva. Eu apenas tenho valor como um piloto de Eva. Uma das principais ideias, tanto do End of Evangelion quanto do final original, ele imaginar outras perspectivas, imaginar outras realidades, imaginar outras versões dele, que ele não é um piloto de Eva. Qual é o conflito principal do Gendo nesse filme? Eu acho que, principalmente, é algo que lida com a perspectiva dele. Ele precisa abrir mão da esposa, praticamente. Ele principalmente se enxerga como alguém que não pode ser feliz sem a Yui. Ele não consegue enxergar outra perspectiva. Ele não consegue enxergar o mundo que ele é feliz. Ele não consegue ver absolutamente mais nada. Ele não consegue olhar as outras pessoas. Ele fica olhando o mundo em que tem várias Rays. E o Shinji ainda está nele, mas ele não vê felicidade. Ele não vê nenhuma esperança. Ele não consegue enxergar nada no mundo sem a Yui. Então, ele simplesmente molda o mundo, molda o conflito e molda a história para essa visão dele, para essa ideia que eu não posso ser feliz sem ela, não existe nenhuma outra escolha para mim. Então, eu acho que é muito que ele está preso nessa perspectiva e ele não consegue fazer nada, nem olhar para outra pessoa por causa disso. Vai, fala. E esse arco do Rei com a Yui, ele se reflete no anime original com a relação do Shinji com o Kaoru e nesse rebuild com a relação deles também, mas também do Shinji com a Rei. Porque tem muito lance desse filme tratar a Rei não como a personagem que ela era no original, mas como o estereótipo que é fã do otaku que é pra personagem, como ela sendo aquela boneca que pode vir a namorada perfeita com o estímulo certo. Tanto que o final do segundo filme é o Shinji literalmente destruindo o mundo para salvar o waifu e dizendo: não me importo com o mundo, não me importo comigo mesmo, eu quero você do meu lado. E o resultado foi o que a gente viu nesses dois últimos filmes. Isso para mim é muito Evangelion, e o ano também falando que relações são importantes, mas amor incondicional não é uma boa coisa. Você tem que aprender que a outra pessoa também é um ser próprio e a não depender totalmente dos outros, mas também de si mesmo. Essa cena do final do segundo filme também ela é reforçada com o aparelho de música, assim, que ela
ela segura o aparelho de música e este representa uma espécie de escapismo. A música aqui nesse quarto filme é muito reforçada como uma forma de escapismo. Tanto que o Shinji fala, é pela música que ele consegue se isolar do mundo, que com os fones ele não ouve mais nada. Tanto que é a única coisa que ele consegue reter dos eventos 2.0 é isso e a roupa do corpo, basicamente. Acho que uma das únicas coisas que eu gosto nesse filme é que eu gostei pelo menos em teoria do que ele fez com o Kaoru. E ele fez um tema com a Rei, mas ele principalmente buscou criticar esses dois personagens com a ideia que eles vivem para deixar o Shinji feliz. A existência do Kaoru é uma existência que era unicamente baseada na felicidade do Shinji, em buscar a felicidade dele, buscar o mundo que o Shinji queria. Sim, se você, como a Yui, existe para dar amor incondicional para outra pessoa e para fazer-se feliz, isso não é uma existência. Você não simplesmente existe, você é simplesmente um fragmento da imaginação, da existência do outro. É simplesmente algo que não vale a pena você existir para simplesmente cumprir um papel, para ser algo que vai trazer felicidade ou amor condicional para outra pessoa. Se fosse um filme que eu me importasse, tipo, se End of Evangelion trazesse essa ideia em relação ao Kaoru, eu ia gostar pra caramba, mas como tá nesse filme, eu achei, ok. Conceitualmente eu entendi o que vocês estão querendo fazer. É E o que é mais tá. bizarro é que o Shinji nesse filme ele só cresce por causa de um amor incondicional. E isso que é muito bizarro. Pergunta, quantas cenas Toji e Kensuke tiveram nos últimos 3 filmes anteriores para eles gostarem tanto do Shinji agora? No segundo filme, eu acho que tem uma cena do Kensuke elogiando o Shinji porque tem um harém, basicamente, e é isso. Eu acho que é isso, ó. Sim, esses são os grandes personagens. Não, estamos com você, Shinji, gostamos de você. Não só eles, mas a Rei também, que é uma entidade artificial criada para amar o Shinji. Não esqueçamos disso. Tipo, eu faço. Eu entendo porque o propósito. Tipo, eles deixam isso bem óbvio no filme. O propósito da Rey é sempre ser a boneca, ser a pessoa que vai cumprir absolutamente qualquer função para você. Os pessoais falam, não, a Rey é a garota mais popular no Japão. Isso foi algo principal que o ano quis criticar. O fato que a Rey simplesmente não tem uma personalidade. Ela é algo que você pode imbuir qualquer qualidade, qualquer característica que você quiser. Ela pode ser sua mãe, ela pode ser sua amante, ela pode ser sua melhor amiga. E ela Pode ser sua filha. pode ser sua filha, e ela sempre vai te amar incondicionalmente. E ela cumpre essa função para vários personagens, como pro Gendo, como pro Shinji. Assim, a Rey é principalmente uma ideia do escapismo e você ter algo vazio para você simplesmente preencher com aquilo que você deseja, para aquilo que você quer, para escapar da realidade. Então, qual é o arco da Rey? E assim, a Rey em Evangelion sempre tem o mesmo arco. Ela é humanizada, ela ganha alguma consciência em relação a quem ela é como ser humano, mas ela não consegue, ela morre antes, esse arco para. Por quê? Porque a Rey não existe, ela não é algo real, não existe como ela se tornar um ser humano, não existe como ela ser algo que vai estar ali para você. Então, e basicamente a alma de cada Rey meio que não se transmite para a seguinte. Evangelion tem esse arco se repetindo durante sua história, e essa ideia tá aqui também com o arco da Rey nesse filme, mas. Não vejo muito significado na existência dele ali. Não, porque a gente já teve esse arco no 2.0, né? Tipo, o Shinji já passou por essa experiência. Tipo, ele teve a Rey, ela teve essa imagem perfeita, ela foi algo que ele queria preencher para tirar a felicidade. E no final, por ele seguir isso e por ele acreditar na Rey desse jeito, ele fudeu o mundo inteiro no final do 2.0. Tipo, ok, a gente já pegou a mensagem. Mas o filme repete exatamente esse mesmo arco. E outra coisa que esse filme faz com a questão do escapismo é fazer do Gendo não apenas o personagem que ele era no original, mas muito mais um espelho do próprio Shinji. Tanto que faz ele ser idêntico ao Shinji nos flashbacks dele. Ele sempre foi, na verdade. Mas os filmes anteriores eram mais inteligentes em relação a isso. Tipo, não tinha, nossa,
Gendo fazendo um monólogo. As falas do Gendo e no Evangelion falam quase tudo que o Gendo falou aqui, mas Inclusive sobre isso, tem uma cena do guião desse filme, ele fala pro Shinji, essa instrumentalização é o mundo que você rejeitou. E quando ele fala isso, ele tá na exata mesma posição onde ele morre no Age of Eva, reforçando a teoria de que esses filmes se passam na mesma continuidade do anime original. Isso é uma ideia que veio do mangá, pra falar a verdade, que o mangá tem esse final que é igual ao do anime, mas depois tem um epílogo do Shinji meio que entrando na Terra 2.0, que é tudo igual, só que diferente. E essa teoria é uma coisa que era forte na fandom por causa desses filmes. Porque eu não sei se vocês repararam, mas o oceano no Rebuild é vermelho e não azul. Isso é um indicativo que a instrumentalização aconteceu nesse mundo. Porque no Age of Eva, o oceano vira o oceano de LCL e depois fica meio avermelhado. o que acharam da ideia de tornar o Gendo o vilão final, assim, que ele ganha um papel de muito maior importância como desafio final nesse filme? Eu gostaria se fosse distribuído pelo filme e não só no clímax da história. Apesar da direção visual dessa parte ser muito legal. Confesso que quando eles vão lutar com os Evas e eles acabam no apartamento todo sujo da amizade, eu ri pra caraca. Tipo, eu acho aquela parte absurdamente autoindulgente, assim, tipo, em que os dois Evas se confrontam. Tudo, Tem muito artista famoso ali da indústria. Uhum. tipo, ok, eu entendi, tudo é super falso, tudo é super produzido, a gente tá num estúdio, nada disso é real, a gente tá no meio do Eva imaginário, que só existe porque as pessoas se mantêm na imaginação e não conseguem discernir a realidade. Tipo, ok, eu entendi que essa é a ideia, mas eu acho meio indulgente a forma como é feito. Falando em imaginário, tem uma personagem que eu acho muito curiosa desse filme, que é aquela guria de cabelo rosa. Que ela Ah, tem uma certa presença de totalmente de reforçar o fato do Shinji ser culpado e todo mundo dizer, não, ele não é culpado, tá tudo bem. E eu acho a ideia dela muito bizarra, assim. É, Do jeito que eu entendi essa cena, a cena, tipo, tem o conflito dela com a Sakura, eu acho que é a Sakura. É que a a irmã do Sakura, Toji. sim, a irmã do Toji, que a Sakura diz, não, você não vai pilotar porque é doloroso, você sentiu dor ao fazer isso. E ela fala, não, você não vai pilotar porque você é a pessoa que traz desastre, você é a pessoa que prejudica todo mundo. Eu entendi que o Shinji tinha que superar principalmente a ideia que ele quer evitar dor, que ele quer evitar sofrimento, que ele vai fugir desse sofrimento. Ou seja, ele tem que superar a Sakura, que quer proteger ele desse sofrimento, e ele tem que superar essa mina de cabelo rosa, que é pessimismo, que é a ideia que tudo vai dar errado, que é a ideia que tudo que você fez é um desastre. Ou seja, tipo, elas são representativas disso. Eu só acho muito estranho de criar essas personagens, sendo que você tem 5 personagens originais que poderiam servir para esse papel e não foram usados. Cara, o que a Hitsuko quase não tem fala, aquela garota lá da Central, ela tem umas 2 falas, a aqueles Maia. dois, a Maia tem 2 falas, aqueles 2 outros caras são figurantes, basicamente, não tem fala nenhuma. A cena E deles dando um toque de parceiros é bem legal. é aquilo, né? Um fanservice bom, assim. Fanservice de qualidade. Mas, tipo, não pensem que eu tô descrevendo o que eu tirei daquela cena porque eu gostei, assim. Eu ainda acho aquela uma das cenas mais bizarras e, tipo, que raio de propósito é esse? Trazer esse conflito de personagem C pra esse momento do filme, assim, é bizarro essa cena. Conflito de personagem C que torna ainda mais difícil a compreensão da Misato. Porque o que é a Misato nessa tetralogia, cara? Eu ia falar isso agora. Pai amado. Não, Até, Misato é minha segunda personagem favorita de Evangelion. pra mim, Mas pra mim tá o trio ela, Azuka e Shinji. sim, mas esses filmes fizeram. Eu não consigo pensar, nossa, qual é o personagem que esses filmes mandaram bem ao fazer? Tipo, eu acho que o mais próximo que eles conseguem, não, eles traduziram de forma ok, o personagem é o Gendo, mas sim, Misato. A Misato foi péssima nesse filme.
Eles constroem ela com um diálogo expositivo. Ah, é muito bizarro. A Mitsuko começa a falar, ô, lembra isso que a gente passou, né? Você se sentiu muito mal a ver o Kaji morrer, né? Eu sei como foi. A, Bizarro. rela- a relação dela com o filho é dada com o diálogo expositivo do Ken. Ele que fala, a Misato abandonou o garoto porque ela achava que ia ser uma mãe ruim por causa do que aconteceu com o Kaji. A gente só tem ela falando sobre o filho dela, uma cena no final com o Shinji. Tipo, eu entendo qual é a ideia do arco da Misata, que ela não consegue, ela se sente frustrada porque ela não consegue ser a mãe e fazer nada, tanto pelo Shinji quanto pelo Kaji Jr. Então, ela constantemente luta com esses sentimentos e que ela tenta disfarçar tudo por meio do trabalho, por meio de estar indo nessa missão de salvar o mundo. Mas o filme é sobre ela assumindo a responsabilidade que ela tem para com o Shinji, mandando ele salvar o mundo e assumindo a responsabilidade que ela queria estar com o filho. Eu acho que essa é a ideia, mas Era só cortar as cenas Transformers e colocar um pouco de ação dramática. Não custava. Porque a Misato, essa ideia que o Raul falou, é a mesma ideia da Misato original. E aquilo funcionava porque a gente tinha cenas dela conversando com o Kaji, falando sobre a relação que ela tinha com o pai e sobre como isso afeta ela com o Kaji, com o Shinji, com a Hitsuko, com o trabalho. Nessa tetralogia, a relação dela com o Kaji é nada. No terceiro filme, ela aparece no começo e no final. Nesse filme, ela só aparece na marca de 1 hora. Cara, esses filmes tratam ela muito mal, cara. vocês lembram do discurso dela em End of Evangelion? Aquela Puta, é a minha segunda parte favorita daquele filme, e é meu filme favorito em ficção. Ela tentando convencer o Shinji a viver e passando a experiência do que ela teve e tentando de qualquer forma criar empatia e tentar fazer algo pela essa pessoa que ela criou a relação. O que que a gente tem nesse filme que é próximo a isso? a cena dela falando pra ele pilotar o Eva e meter porrada no pai. Pode falar, Eu fico Kobe. com pena dos Ascafeg aí, porque essa tetralogia também não foi muito bem com a Asuka, não. Eu achei ela nesse filme muito vazia, repetitiva, eu acho que seria o melhor termo. Toda a cena dela é ela indo atacar alguma pessoa porque ela cria essa barreira e ela emocionalmente se isola. Ok, eu entendi, mas não adiciona muita coisa. Aquela Não, cena que ela tira um negócio do olho podia ser muito mais da hora se a personagem fosse mais legal. não, Ela vira um bicho mágico gigante. você falou que você entendeu o arco dela. Você sabe uma coisa que eu não entendi? Quando tá na fase dela de fazer terapia com o Shinji, e aí você tem a cena dela chorando, criancinha, porque ela não tem pai nem mãe, e, e aí quando o Shinji vai falar que tem pessoas perto dela para ajudar, aparece o Ken adulto, como se desse a entender que o Ken é a figura paterna dela. Cara, como é que você cria uma figura paterna com um cara que é da tua idade? Pior que eu não vi dessa forma. Eu só tinha enxergado como, ok, ela tem que enxergar as pessoas ao redor dela, e ela tem que parar de dar essa imagem que ela é emocionalmente insuperável, que ela está sempre pronta, que ela sempre tem que ser melhor que os outros. Ela tem o mesmo arco da série original, que ela busca confirmação, ela busca que alguém reafirme a existência dela e ela simplesmente pilota o Eva, ela simplesmente protege essas pessoas, ao invés de realmente se relacionar e reconhecer outra pessoa. Uhum. O arco da Tem Asuka, uma aqui frase dela também, nesse filme que ela fala isso. Ela fala sobre a vila. Ela fala que ela não gosta da vila, mas protege a vila, resume tudo isso muito bem. Uhum. tipo, a ideia tá lá, mas é tão. É porque, novamente, esse filme tem as ideias do original, mas ele não tem a mesma construção. Você citou a cena da Misato. Vocês lembram aquele episódio que a Asuka luta contra um anjo e ela é basicamente estuprada mentalmente porque o anjo olha todos os problemas emocionais e psicológicos dela e ela simplesmente quebra como pessoa e começa a pedir ajuda para todo mundo? E o final disso é ela basicamente cortando os pulsos no final, no 14º episódio. Qual é o equivalente disso desse filme? É a cena do Shinji estrangulando ela no 2.0. Não é uma cena dela, é uma cena do Shinji
o Shinji tendo um arco, e não ela. Ela é um plot device nessa franquia. Esse filme, quer dizer. Mais bizarro ainda é a relação dela com a Mari. Eu não sei que tentaram com aquilo ali. Estranho porque ela meio que não tem. Os personagens de Evangelion, quase todos, eles têm. É meio como se fosse um elenco de 10 pessoas em que todos são extremamente relacionados um com o outro. Sempre tem Sim. micro-relações, assim, Sempre tem e isso é muito micro-relações. legal. Sim. A Mari, ela meio que ela é isolada de todo mundo, menos com a Asuka, que elas aparentemente se conhecem, ela liga muito uma pra outra, mas você não consegue tirar nada específico dessa relação também. Olha, desde que a Mari foi falar com o Fuyutsuki, eu perdi qualquer energia pra tentar entender a personagem. Tem uma coisa sobre ela que eu queria comentar que. Mas acho melhor a gente guardar isso para quando chegar ao final, que o final acho que vocês têm. Eu vou deixar o final pro final, porque a última coisa que eu quero comentar é se vocês acham que como vocês veem isso como conclusão de Evangelion, mas. Eu, Vamos falar sobre. A gente falou muito pouco sobre o ano. Vai. então, o ano é interessante falar sobre o tempo de espera entre cada filme. Se eu não me engano, o Eva 1.0 lançou em 2007, aí o 2.0 lançou em 2009, o 3 lançou em 2012 e esse lançou só agora. Ou seja, tem um tempo muito absurdo entre esse filme e o último, e nesse meio tempo o ano quando foi fazer muita coisa. Ele fez o Shin Godzilla, ele tem contrato para fazer o Shin Kamen Rider, o Shin Ultraman, esse tipo de coisa. E parece que isso tá voltando para Evangelion ou para fazer portfólio para o estúdio dele ou para fazer esse metacomentário. Um negócio que eu odeio é o quanto esse filme é específico em relação ao ano como pessoa. Assim, normalmente eu não penso. Exageradamente. Normalmente eu não penso, nossa, eu quero fazer uma review sobre o anime. Não, vamos pensar sobre a vida do diretor. Mas aqui você meio que tem que falar sobre ele. Tipo, o primeiro, o segundo e o terceiro filme eu acho eles mais concisos, assim. Já esse quarto tem um bom documentário que se você só pesquisar o nome do quarto filme e documentary, você vai achar que vai explicar todo esse processo de produção e como ele é bagunçado e foi reescrito várias vezes e como esse processo foi colocado no filme, de alguma Ele, forma. ele reescreveu o clímax de Última Hora, não foi? Ele reescreveu o filme é dividido em 4 partes, A, B, C, D. Então, tipo assim, eles estavam na metade do processo, ele falou, não, bora reescrever a parte A. Meu pai. E aí depois foi indo, ele teve um colapso emocional, e aí quando ele voltou, ele reescreveu o roteiro inteiro. Mas, tipo, eu não sei quão perto da divulgação do filme foi esse processo, mas como você tem 9 anos e você, nossa, de última hora, vamos mudar uma parte do roteiro. Assim, Eles bizarro. mudaram muita coisa, assim, tipo, não à toa, o documentário, assista no documentário mesmo, tem cenas do documentário que foram referência pro filme. Então, a cena final lá, que é semi-live action, aquilo é gravação do documentário. Muitos shots também. E a própria Essa personagem da Mari, assim. é a cidade do ano no final, inclusive, né? Exatamente. Mas, assim, dá para entender que esse filme é principalmente sobre o ano, é sobre a relação do ano com os otakus, é sobre como o ano acha que as pessoas estão caindo em estagnação. Ele acha que a população japonesa, principalmente, são adolescentes, se negaram a crescer. É sobre como ele enxerga esses otakus que se negam a enxergar a realidade, estão caindo no mundo de imaginação. Então, eles não conseguem se integrar na sociedade, eles não conseguem se integrar no real. Então, eles estão constantemente caindo nos mesmos problemas, fugindo da realidade, eles estão constantemente se isolando. Esse filme é muito sobre essa visão do ano. O que é bizarro, porque Shin Godzilla também é uma crítica à sociedade japonesa, mas é uma crítica um, sobre a classe política japonesa e a percepção do povo sobre ela. E consegue ser uma trama muito mais atual, apesar de ser baseada em um filme muito mais velho do que em comparação com esses filmes.
Porque no Shin Godzilla, como o próprio nome dá a entender, é o ano refazendo o Godzilla e tentando transpor a metáfora dele da década de 60 para os dias atuais. Nessa tetralogia, parece que o ano está pegando as ideias que ele teve no Evangelho original e só deixando elas mais na cara. Tipo, você não entendeu o que eu quis dizer, toma aqui essa mensagem, só que sem nenhuma sutileza, porque o mundo precisa saber disso, alguma coisa assim. Tipo, o Ano nunca foi um diretor particularmente sutil. Ele sempre Não. gostou de dizer as ideias, mas Eva- esse filme tá um pouco demais. A única coisa que é confusa nesse filme que o torna difícil de entender é que ele tem muita coisa. São muitas ideias, são muitas coisas diretamente ditas, mas tipo, a, interpretação de subtexto não é algo, nossa, quantas camadas esse filme tem. Eu acho que ele é bem direto com o que ele quer dizer. Na parte de coisa que é meio difícil de entender, eu confesso que a parte de ficção científica eu nem me deu trabalho. Tipo, toda essa baboseira de é o anti-universo, agora tem a lança de Gaius e a lança de Meu Cassius. Deus, a espada de Judas apareceu e eu nunca liguei pra essas porra, honestamente. Mas Eu também aqui não é pior, aqui é bem pior. sei, porque são vários termos que não significam nada, ou termos significam muito absurdo, porque tudo não pode ser só uma coisa, tem que ser uma referência bíblica também. O Kobe citou aquela cena do Toyutsuki chamando a Mari por um nome. Ele chama de Iscariotes. Para quem não sabe, Iscariotes é o sobrenome de Judas. Então, uma referência ao fato de que ela era amiga do Gendo e dele matou eles. E o Ano tenta jogar essa informação com uma referência bíblica. E esse é o padrão que ele usa para muita coisa nesse filme. Ele coloca um nome bíblico ou um nome de alguma religião lá, alguma coisa assim, pra ser uma reversão, uma coisa muito pequena. Porque tinha a lança de Longinus, agora tem a lança de Cassius, e a nova lança que a Misato cria é a lança de Gaius. E eu simplesmente nem tentei entender essa porra. A única Não, eu coisa acho que que eu consigo tirar é que, tipo, o Gendo fala de muitas formas extremamente elaboradas, tipo, eu odeio a realidade e eu quero negar a existência. Tipo, ele quer dizer isso de muitas formas diferentes. Então, tipo, dá pra entender que ele tá mais ou menos falando sobre isso em algumas cenas em que ele começa com os termos bíblicos, mas acho que isso foi meio que a única coisa que eu tirei de concreto. eu nem acho que a existência dos termos bíblicos é o problema. Eu acho que um dos motivos que faz Evangelion ter essa fama de assistir não entendi, de ser complexo, é porque as pessoas se apegam demais a esse lore religioso, mesmo sabendo que ele não faz muito sentido, ele não tem muito significado por trás. A questão é que na série isso era acompanhado com conflitos e com arcos de personagem, que carregavam uma emoção ali pra você seguir o que tá acontecendo na história. Como eu havia falado, do Shinji estrangulando a Asuka e começando a instrumentalização humana, tá ligado? Aqui não, aqui é só os nomes, assim, mais nada. Uhum. É que eu não sei, como a gente falou, tipo, eu acho que o real problema de ser difícil de entender Evangelion não é a sutileza da mensagem, mas é muita informação. E esse filme piora muito em relação a isso. Tipo, Cara, o nos que 20 eu, minutos finais, você tem meio que 6 arcos de personagem concluindo e você tem um monte de coisa sobrenatural, você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E não tem muita coisa realmente complexa acontecendo, mas são muitas coisas acontecendo e você tem muita informação que você precisa conectar ao assistir esses filmes. Então fica um pouco difícil de você entender o que, que importa no meio de uma cena e no meio de um conflito, no meio de uma quando você pega o final desse filme, especialmente. Isso acontece no episódio do Kaoru, por exemplo. Que aparece um moleque albino branco falando uma outra língua, falando de termos bíblicos aleatórios. Aí no final do episódio você tem uma nova revelação é que Adão, na verdade, é Lilith, ou coisa assim, mas esse não é o ponto, não é isso que importa. O que importa é que o Shinji tá puto é, com o fato de que traíram ele, deram amor pra ele e traíram ele. Esse é o que importa. Eu adoro o episódio do Cauro, por sinal, assim. Pô. eu só queria acrescentar que esse episódio do Kaoru tem essas revelações, mas tem uma revelação muito importante que é que os campos AT são uma manifestação do medo de todo mundo de se machucar. O E nome é Absolute Terror, eu acho que tá na isso, opening. aham.
E isso é uma informação boa, pô. É uma informação que recontextualiza muita coisa do anime. Em contraste, esse filme a gente tem o lance do Gendo abrir o portal pro antiverso. Que caralho é o antiverso? Tipo, vocês têm que entender que a ideia é que isso seja meio que. Eles estão meio falando da imaginação, que você está saindo da realidade, ou seja, é muito diretamente sobre a mensagem que você tá. Isso não importa. Você está assistindo ficção. Olha esse mundo em que qualquer coisa pode acontecer. Assim, é basicamente, olha os efeitos da sua imaginação esse. Por exemplo, por que a luta é algo tão obviamente falso que não importa? Porque Evangelion é algo imaginário, é algo que não existe. Então, eu acho que muito a ideia é que tudo seja absurdamente falso e aleatório nesse universo do final. Não à toa, a própria personagem lá de cabelo rosa, que faz oposição à maioria das ideias, quando aparece aquela Grey bizarra de CGI, ela nega de alguma forma. Ela fala, não, isso é impossível. É impossível a existência desse Evangelion imaginário, é o termo que usam, que tá bem nessa ideia. Meio aleatório, mas o que vocês acharam do Gendo ser redimido? Então, redenção é uma coisa meio complicada hoje em dia, porque é uma coisa que está sendo feita muito com vilões, mas eu acho que a ideia de tentar entender o Gendo e o porquê faz o que faz é uma ideia interessante. Eu não sei se é interessante ter esse conflito com o Shinji, tipo, o Shinji tentar entender o pai, esse ponto do campeonato já é um genocídio interdimensional, mas a ideia da gente, como audiência, entender mais o Gendo e a relação dele com a Yui é uma coisa que o próprio anime original tentava fazer e eu não tinha muito problema com ele e não tenho muito problema com esse filme tentar fazer isso. O problema mesmo é a execução. Eu digo mais essa questão de, no final, dessa questão de, oh, nossa, ele só queria ver minha mãe no último momento. Eu não entendi essa questão. É, tipo, um dos elementos que ele pontua como o fato do Shinji ter crescido, ter se tornado um adulto, é a ideia de que ele aprendeu a aceitar a perspectiva dos outros, assim. E aí o Gendo fala, não, não, você cresceu, você aprendeu a... O que eu acho a coisa mais bizarra do universo nesse final, tipo, o Shinji durante toda a série original, ele é caracterizado pela relação dele com o pai dele. Assim. Pelo fato do pai dele ter o abandonado, isso, ele deriva muito da mentalidade dele desse fenômeno. Aí, nesse filme, Shinji finalmente, não, eu vou encarar, eu quero saber por que você me abandonou, o que você estava sentindo. Aí ele descobre e eu não consigo entender o que ele tirou disso ou qualquer conclusão dessa discussão entre os dois no Shinji. Então, ok. Eu acho que é só redenção por redenção, Esse é honestamente. basicamente o núcleo emocional de todo Eva era essa questão do Shinji não saber, estar muito assustado com o pai dele, para realmente descobrir o que ele sentia. Aí nesse filme, o Gendo vai lá e simplesmente fala para ele. E o Shinji fica, ok. Sim, essa é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Também porque vai em contrapartida do que eu acho que a série fez. A série começa com o Shinji muito apegado ao pai, mas cada vez mais eu acho que o personagem, para evoluir, ele precisa se distanciar do pai, de que o pai dele é o espelho dele, e então não vejo muito sentido em se relacionar com o pai ou tentar formar algum tipo de relação com ele, ou algo nesse nível. E aqui eles fazem o contrário. Certo. Basicamente, eu acho que, como eu falei antes, essa tetralogia ela carece muito de relação de personagem e construção de personagem em relação ao anime original. Então, eu acho que colocar o Gendo para ter esse papel talvez tenha sido a forma do ano de ter um clímax para essa história, porque não daria para fazer que nem o End of Evangelion, por exemplo, onde tudo é um clímax de vários personagens. É o clímax da Asuka, é o clímax da Misato, do Shinji, da Rei, porque aqueles são nada. Então, eu acho que então eu entendo e tentar criar o Gendo como sendo esse grande vilão e essa grande figura redimível para ter o conflito físico e o conflito mental no final também. Eu acho que eu quero falar minha tese, não é muito relacionado, mas eu queria falar minha tese sobre qual que eu acho que é o problema nesse filme. Que, para mim, eu acho que o Ano simplesmente não consegue escrever mais Evangelion.
Ele simplesmente não é mais essa pessoa, ele simplesmente não tem mais essa perspectiva. Ele não é a pessoa passando por esses problemas ou sentindo essa questão da mesma forma. Ele não consegue ter empatia e realmente imaginar o otaku que está passando por esses problemas e não conseguindo se relacionar com a realidade, não conseguindo se relacionar É, com outros, e está preso nessas ideias e não consegue crescer, não consegue se relacionar. Ele não é a mesma pessoa que escreveu Neon Genesis Evangelion e End of Evangelion, mas ele está 30 anos, quase 30 anos depois, escrevendo sobre absolutamente os meus personagens e esses sentimentos, tentando recontar a mesma história, tentando voltar essas ideias. Ele está tentando se conectar com o mesmo público de otakus e pessoas que estavam nesse estado na vida que ele estava falando nos anos 90. Eu acho que ele não consegue. Ele não consegue entender essas pessoas, ele não consegue retratar esses sentimentos. Então, a única coisa que ele consegue fazer nesses filmes é ele falar como ele não gosta, é de transmitir racionalmente a emoção de você estar fugindo da realidade, a emoção de você estar perdendo sua vida enquanto as outras pessoas crescem e você vê a realidade passar, a emoção de você ser alguém preso na infância em um mundo em que todos vão se tornando diferentes. Ele não consegue transmitir a ideia de você aceitar a sua realidade, aceitar que você existe nesse mundo. Então, porque Evangelion transmitia emocionalmente para você essas ideias, você entendia quase dolorosamente essas emoções, você conseguia se conectar pelos personagens. A mensagem era algo que emocionalmente pegava para você. Isso não é algo que eu senti em absolutamente nenhum desses filmes. eu não descarto essa teoria, porque realmente passou um quarto de um século desde o lançamento do Evangelion até o lançamento desse filme. Mas o que eu acho que é mais provável de ter acontecido é porque, por mais que a gente relacione Evangelion ao Hideaki Anno, ela foi um anime que contou com 6 escritores, se eu não me engano. Inclusive, alguns deles eram membros fundadores da Gainax. Então, por mais que não fossem os diretores do anime, eles provavelmente tinham uma voz considerável na produção deles. Esses filmes, até onde eu vi, em particular, eu tô com a página desse último filme no Anivist aqui, parece que o ano foi o único escritor que eles tiveram. Então, Não, ele talvez, tinha uma mesinha, mas ele devia ser tipo assim, o escritor-chefe ou algo assim. Não à nesse, toa ele mandou a parte apagarem o começo do roteiro. mas eu acho que pode ser isso. Tipo, o Evangelion original, ele, ele foi muito mais um projeto colaborativo, pode ter sido um projeto colaborativo também, em parte de escritura. E esse filme ele se sente muito mais como um projeto pessoal do Hideaki Anno. Então, talvez por isso que tenha esse tipo de coisa, tipo, essa falta de nuance em escrever personagem, essa falta de maior conexão com a trama entre os personagens também, para se focar só na mensagem, porque é basicamente só a visão do ano sobre o público otaku e sobre o papel de Evangelho nessas últimas décadas, e ele tentando escrever sobre isso e transpor o que ele pensa sobre isso, sem basicamente mais nada na trama. Por isso que eu acho que o maior problema desses filmes, Arroio, como não é nem que você falou de uma tentar de ter alguma coisa mais roteiro. Eu acho que o maior problema deles é que se você não pegar a parte metanarrativa deles, você não consegue ter uma boa história. Porque muita gente fala do Evangelho original como o criador do Sekai-Kei, como sendo essa crítica ao público otaku, a desconstrução do gênero mecha, esse tipo de coisa. Mas mesmo se você cagar com essas coisas e for avaliar Eva como uma história própria, você tem diversas relações de personagem, você tem uma discussão sobre relações humanas e abandono. Esse Ele filme funciona muito melhor como história concisa do que desconstrução de qualquer coisa. ele funciona muito melhor, esse tipo de coisa. Já esse filme, cara, eu não ia pegar a parte da crítica ao público otaku, eu passar do 2.0 pro 3.0 é uma coisa muito zoada. Eu tive essa experiência de novo esses dias e acabou que eu fiquei meia hora do 3.0 sem entender o que estava acontecendo. Porque é um filme que abre com uma cena de ação que levanta muitas dúvidas, porque ela se passa no espaço, porque a Asuka está viva e quem viu 2.0 sabia que ela não devia estar bem, no mínimo. Quando você tem essa
exposição entre cenários e todo mundo age diferente com o Shinji. Você tem personagens que são basicamente reescritos para se adequar a esse tema. E a única coisa que você consegue extrair disso, além do comentário sobre o Shinji ser o público otaku, é no máximo que esse filme está tentando dar para você a sensação de perda, igual o Shinji tá, de você não entender, de estar confuso. E esse último filme faz uma coisa. Se eu for avaliar ele como uma sequência do 3.0, cara, eu não acho que nada desse filme conseguiu justificar o Shinji sair do buraco que ele estava por causa dos últimos filmes para ser basicamente o doutor terapia disso aqui. Eu não consigo entender quase nada do personagem da Asuka se eu não tenho o contexto dela do original. Eu eu não faço a mínima ideia do que o personagem da Mari. Eu não consigo ter a mínima conexão com a Misato. Eu não sei quem é a Hitsuko. Eu só consigo, no máximo, entender a Rei. E é essa Rei aqui, não é a Rei original. Esses filmes, eles não funcionam como obra própria. Esse é o grande defeito deles pra mim. É que eu foquei um pouco no ano, mas o que eu tô querendo dizer é que emocionalmente eu nunca consegui pegar esses filmes, eu não consegui sentir as emoções, nunca consegui sentir o estado emocional ou as ideias. Eu não consegui me sentir como uma pessoa que está fugindo da realidade, como alguém que está vendo a vida passar. Ele tem esses cenários e essas circunstâncias a ser tratadas, mas ele não consegue emocionalmente trazer para a audiência. Ou pelo menos É, eu não enxergo nesses filmes o isolamento, o fato de você perder todas as relações, o fato de você evitar a realidade, o fato de você fugir para uma ficção em que você acaba perdendo tudo aquilo que você se importava. qualquer Eu acho que isso acontece bem no segundo, assim. O segundo, eu acho que ele não faz o trabalho dele de estabelecer essa ideia de que o Shinji tá indo tanto pro escapismo, mas ele não consegue estabelecer isso, e daí você pula pro terceiro, tem aquele choque emocional gigante e você não entende o que tá acontecendo. E daí, obviamente, que você não vai sentir nenhuma emoção. sim, porque, assim, tem toda uma discussão que a gente pode ter sobre o valor do que esses filmes estão fazendo, mas eu acho que o que o ano tá fazendo em criticar o público otaku, por mais que não seja tão fora da realidade, porque o público otaku tem essas coisas, mas acaba se sentindo como um pouco um pouco ele tentando bater no espantalho, basicamente. O 2.0, então, você tem isso interpretado da personagem da Asuka, porque ela tem todo o maneirismo da Asuka original, ela tem esse lance dela se sentir superior a todo mundo para esconder a relação de inferioridade que ela tem em relação à mãe, em relação a si mesma. Mas você tem tudo isso jogado fora depois que eles lutam com aquele anjo gigante pra ela virar meio que uma dezinha genérica do anime. Tipo, é meia hora a Asuka sendo a personagem que a gente conhece, o resto do filme ela cozinhando de avental com o Shinji e tendo um triângulo amoroso com ele e a Rei. E é tudo uma forma de criticar o público otaku e tal, mas parece uma crítica muito boba no geral, uma crítica que não só não vai aplicar, a menos que você seja uma pessoa muito específica que não conseguiu entender nada da mensagem do Evangelho original, ele também se importa com o Evangelho, porque muito do público atual não gosta de Evangelho ou nunca viu, e é uma mensagem que só funciona se você remover dos personagens. Essa parte da Asuka só funciona em termos de metanarrativa porque a Asuka é o grande nada nesse filme. Porque a Rey é um nada maior do que ela já foi. Porque o Shinji foi muito planejado para caber nesse papel do filme 4. Acaba sendo muito uma experiência vazia. Que se você não tivesse a parte de conversar com o público, você não conseguiria tirar muita coisa dessa experiência. Eu queria falar um pouco sobre a minha experiência com o Evangelion, para demonstrar o que eu estou querendo dizer. Evangelion foi um negócio que me atingiu como se alguém tivesse me dado um golpe na cabeça. Eu fiquei catacônico ao assistir Evangelion pela primeira vez. Eu tive tantas ideias e sentimentos que eu não conhecia e que eu achava que eu nunca tinha visto antes. Sinceramente, eu fiquei em uma crise de autoquestionamento e dúvida por meses após terminar o primeiro Evangelion. Foi algo que eu nunca achei que eu tinha visto algo como isso antes. E a primeira vez que eu assisti Evangelion, eu não entendi. Eu não tinha certeza do que era o impacto.
Eu assisti o End of Evangelion e eu não tinha. Eu achava que era um final triste sobre o Shinji negar a realidade. Enfim, assim, foi algo que muitas coisas eu não entendi na época, mas emocionalmente eu estava 100% com Shinji Ikari em absolutamente todo o tempo. Se ele tivesse numa situação em que ele está se sentindo sozinho, se tivesse numa situação em que ele quer fugir, se ele não conseguisse entender as outras pessoas, os sentimentos e as perspectivas delas, se ele tivesse um momento em que absolutamente tudo desse mundo não importava mais, como ele estava em End of Evangelion. Eu 100% sentia o que ele estava sentindo e eu estava dolorosamente consciente das emoções dos personagens e de qual era a intenção da emoção em cada momento do anime e de End of Evangelion. Assim, foi uma experiência de consonância emocional e de eu sentir muito o que o anime estava mostrando, que eu nunca tive com outro trabalho de ficção. Mas eu posso estar intelectualmente interessado. E eu posso me importar com os rebuilds, porque eles são parte do Evangelion, mas eu nunca tive algo próximo dessa experiência. Eu nunca cheguei em um momento e eu pensei, nossa, eu sou exatamente como esse Shinji dessa cena. Nossa, eu sei exatamente o que o Shinji está passando. Isso é uma emoção demonstrada em detalhes. Isso é uma situação da condição humana que eu sinto e que eu não achava que estava expresso em outro lugar. É por isso que eu acho muito que o ano, o que ele realmente não consegue entender são os seres humanos, são as emoções, são como se conectar a essas condições, a esses temas que está trazendo para esses filmes. É isso que falta, tipo. Eu posso até falar que essa é uma história ruim, eu posso até falar que não faz sentido, mas se eu ainda fosse capaz de, em um nível emocional, entender os personagens nesse nível, eu acho que eu ainda poderia gostar desses rebuilds. Mas isso é algo que eu nunca vou poder afirmar em relação a esses filmes. Então, o máximo que eu posso ter é, nossa, eu tô curioso intelectualmente por eles. Nunca. Nossa, eu tô morrendo de dúvida sobre minha própria vida e quem eu sou, pelo que essa obra de arte demonstrou aqui. Eu acho que esse é o termo mesmo. Curioso intelectualmente. Não é um negócio para se apegar de forma alguma. O caráter muito crítico dos rebuilds não fez bem, de maneira alguma. Eu acho também que isso vai ser muita especulação minha, mas como o Ano se sente culpado, de certa forma, pelos resultados de Evangelion, a gente tá dizendo isso agora sobre focar no otaku, mas a gente não tem muito uma noção de como isso é lá no Japão, assim. Lá deve ser um negócio muito mais pesado. E a culpa que ele deve sentir é. É, sim, tipo, ele tem a cena dele literalmente matando os Evangelions nesse filme, assim, dá pra ver que ele não se sente feliz pelo que ele fez, tanto com o anime quanto com o End of Evangelion. E ele esperava também que a cultura toda fosse mudar porque ele fez um anime. Sim, você tem que ficar feliz pelo. Eu acho que você deveria tentar ficar feliz por. Imagina você construir uma obra de arte que mudou a vida de uma pessoa. Quantas pessoas fizeram isso? Sim, eu acho que isso deve ser algo super raro. Que o ano deveria. Eu acho que o ano deveria ficar feliz por quantas pessoas se conectaram por meio do que ele criou. Não simplesmente colocar algumas questões absurdas, tipo, nossa, a cultura otaku é minha culpa. Olha o que as pessoas estão fazendo, como elas veem o anime que eu criei. Depende, assim, tipo, sei lá, se você considerar que a Asuka e a Rei viraram as top waifus do Japão, assim, por um bom tempo e todo o merchandising que você consegue, que dá pra fazer com o Evangelion, eu acho que é um impacto relativamente grande. Queria como ano deixar mais claro que você tem que olhar a Rey de forma sinistra. Eu não acho que, nossa, o ano deixou isso muito subentendido em Evangelion. Tipo, ele não poderia fazer nada para evitar isso. Eu acho que, no geral, hoje em dia, principalmente com o advento das mídias sociais, os autores têm muito mais contato com o público deles por consequência, a forma como eles atingem as pessoas. A cultura otaku, em particular, ela cresceu muito de uns anos para cá. Isso talvez tenha alertado o ano, até porque o Japão tem
ainda outros problemas sociais, como, por exemplo, o crescimento da população que ficou ali, a taxa de natalidade baixíssima, os problemas políticos que ele mesmo relatou no Shin Godzilla. Então, talvez esses filmes sejam a tentativa dele de dar mais um bate no pessoal para ver se consegue melhorar alguma coisa. Talvez seja um projeto verdadeiramente altruísta da parte dele. O problema é que ele está muito calcado na ideia de que o público é uma coisa muito caricata. Vocês Tipo, conseguem pensar em uma pessoa só que, nossa, eu vi esse filme, eu vou mudar de vida. Eu realmente entendi, eu peguei a mensagem, crítica ao otaku, nossa, eu realmente vou me conectar com pessoas, eu vou fazer isso porque eu amei aquilo que eu estava passando. Eu não consigo imaginar essa pessoa. Eu acho que a maioria das pessoas tem aquele sentimento de, ah, que bom, tem mais Evangelion. Só isso. assim, a gente está falando isso, mas esse filme atualmente é o evangelho mais bem avaliado do Minecraft. Então, eu acho que talvez ele possa ter feito as pessoas que não entenderam o Evangelho muito bem, entender um pouquinho melhor, porque ele é muito menos sutil do que o já não muito sutil Evangelho. Eu diria que é também porque ele é o último. E também tem o lançamento dele, ele foi lançado não no Japão, mas aqui no Ocidente pela Amazon Prime. Foi um grande momento para as redes sociais, estava todo mundo falando de Evangelion e sobre como esse filme impactou eles, basicamente. Mesmo assim, é que eu não consigo pensar, nossa, pessoa que se importa bastante para esse filme. Qual é o público para esse filme, que são os caras que esse filme vai motivar? Qual é o público que esse filme vai realmente afetar a vida deles, do jeito que o ano parece esperar? Sim, se foi criado para isso, eu não tinha a mínima ideia do que o ano esperava alcançar com esse filme. Esse filme, a maior coisa que esse filme vai fazer é espalhar na internet foto da Rey de cabelo comprido. Só isso. Eu sou grato por isso, pra falar a verdade. O que eu posso fazer, pô? Ela fica bonita assim, porra. Eu acho que o ano deveria, ok, vamos esquecer de Eva. Eu não tô mais interessado, eu não tô mais no estado de vida de me demonstrar tão bem essas ideias assim. Eu me importo com outras coisas. Eu passei muito tempo com o meu brother Miyazaki e agora eu tô super interessado em ambientalismo. Pô, legal, cara, faz um filme sobre isso. Não tem um segmento aleatório sobre isso em Neon Genesis Evangelion. Eu tô puto interessado em desastre e por isso eu vou fazer um novo Godzilla. Todo mundo fala que é bom. Então, faz esse filme, assim, que você está interessado nesses temas, que você claramente parece capaz de escrever algo bom quanto a isso. Não simplesmente ficar voltando para Neon Genesis Evangelion quando você não parece capaz de contribuir nada para essa história mais. Evangelho é um dos meus animes favoritos, mas eu tô super a favor de deixar essa franquia morrer. Porque mais coisa simplesmente não agrega nada ao nome da marca. É tipo as sequels do Star Wars. Ou Dragon Ball Super também, um exemplo que me vem à cabeça. Eu ia deixar isso pro final, mas o que vocês acham desse filme como o final para Evangelion? A cenazinha live action? Sim. Então, a minha parte é mais uma piada, então eu posso começar para vocês falarem a coisa mais séria? À Sim. vontade. Como eu tava falando da Mari, ela era uma mulher de 30 e poucos anos no começo desses filmes. E aí tem um espaço aí de 14 anos entre o 2.0 e o 3.0. Ou seja, ela é uma mulher de 50 anos que termina com um garoto de 14. Ah, normal. É muito normal. Mas, Você nunca viu anime, cara? mas o que me Tipo, pegou. mas você pegou algo errado nesse ponto. Tipo, os anos que o Shinji passou em, sei lá o que. Eu nem sei o que ele tava entre 2.0 e 3.0, não Ele tava em conta? coma. Não conta, pô. Não, porque ele é mentalmente garoto de 14. Ela é uma mulher de 50 anos. O corpo dele nasceu há 28 anos, cara. Mas enfim, o que eu acho estranho nessa parte não é nem só esse meme, mas é o lance de que, se você for acreditar que essa Mai tem a mesma história da Mai do mangá, que é o que esse filme tenta dar a entender, a Mai é apaixonada pelo Gendo. E esse filme ela termina com o Shinji. Evangelion tem muito tema sobre usar outra pessoa como um substituto para algo que você precisa.
O Shinji usava as garotas como substituto da mãe. A Asuka tentava usar o Shinji como substituto do Kaji. A Misato usava o Kaji como substituto do pai. E nesse filme você tem um personagem que tentou pegar um cara, não conseguiu, e pega o filho dele e ninguém comenta nada sobre isso. Tipo, isso tematicamente devia ser uma coisa muito importante. Tipo, você sabe que esse filme, tipo, ele faz vários paralelos entre a Yui e a Mari, assim, tipo... Sim, mas aí. Mas, tipo, tem algumas cenas em que a Mari é demonstrada com exatamente o mesmo visual da Yui, ou seja, dá pra se inferir que o Shinji também está utilizando a Mari para substituir a mãe dele nesse final. então ele não aprendeu nada, porra. E exatamente o que ele estava fazendo com a Rey, que é super bizarro se você ler isso nas entrelinhas. Sim. E a Mai tem outro lance, porque Evangelho também é muito sobre a questão sexual. Os personagens são sexualmente frustrados, eles tentam entender por parte dessa relação. E a Mari, ela é sexualmente muito explícita, ela faz muito comentário sobre esse tipo de coisa e ninguém fala nada sobre isso. Tipo, você tem esse tema que é super importante no trabalho original, sendo comentado de uma outra forma completamente mais agressiva e ninguém fala nada porque essa personagem é um grande nada que, pelo amor de Deus, o Kobe estava falando sobre como essa garota ela pode ser uma forma do ano colocar a mulher dele nos filmes. Mas tipo, Cara, se eu fosse uma pessoa casada e a minha esposa me colocasse no filme dela com um personagem tão merda assim, eu pedi divórcio, cara. Porque isso é um insulto. Cara, é quase como se o filme fosse uma paródia de Eva, cara. Pelo amor de Deus. Não, algo que eu acho super legal, assim, qual é a primeira cena, logo depois do grande momento em que o Shinji nega o imaginário e volta para a realidade? É da Mari caindo em cima dele, com piada de atrás peito. dele, falando: olha, eu sou uma garota com peitos grandes, né? Cara, esses três últimos filmes, eles abrem com uma sequência de ação da Mari. E as três sequências não fazem absolutamente nenhuma diferença pra trama. Eu só para completar, o diálogo nesse final é um dos negócios mais bizarros que eu já vi. Assim, as linhas são horríveis. Como você termina seu filme com essa piada sobre garota de peitos grandes? Assim, você tá louco? Qual é o seu problema mental? Assim, Não, e essa é a conclusão do personagem do Shinji? pegando isso de conclusão, você não consegue comparar esse final com o final do The End, assim. É incomparável. Não E é. nesse ponto, eu chego na conclusão que é bom esquecer esse filme. Rebuild. Não é uma boa, de forma alguma, algo bom pro Evangelho. Eu acho bom jogar pra baixo do tapete, assim. Você termina num lugar muito pior. O filme e o mangá terminam com o Shinji com a Asuka. Tem um motivo pra isso, porque a Asuka é a personagem que mais dificultava o Shinji de usar ela como substituto para a mãe. Ela era a pessoa que o Shinji mais via como uma pessoa própria. Ela era a pessoa que mais machucou o Shinji, a pessoa que o Pai mais se conectou por causa disso. Tem uma razão para ele terminar com ela nas duas versões. Com a conexão que ele tem com a Mari, porra. Com a esperança, a relação com a Asuka é a esperança de formar uma relação mais íntima, né? Sim, porque Mas de todos aqui, os problemas, a Asuka é uma pessoa real. A Asuka é uma pessoa que o Shinji percebe como verdadeira, por isso que ela machuca ele que tanto. por isso que ela machuca, exatamente. Sim, ela é um amor real, ela é um amor que pode te machucar, você pode se frustrar e você não entende ela completamente, mas ela é uma pessoa, é isso que a torna especial em relação a Rey. Aqui, Já a garota dos peitos grandes é outra história. tipo, você só pode entender essa decisão, tipo, o Ano estava puto com os caras dos chips, assim, ó. Tipo, puto com os caras do chip do Kauro, da Rey e da Asuka. Então, tipo, vamos terminar pra não deixar ninguém feliz desses caras. É o Eu, único jeito que faz sentido esse final. Eu, com isso e com as cenas com foco na bunda, mantenho minha teoria. O Ano tava muito excitado quando dirigiu essa merda. Ou é isso, ou ele deu uma folga pros animadores, assim, e deixou eles se divertirem. Um dos dois. Isso é triste, cara. Isso é só muito triste. Não, também porque se coloque no lugar da produção dos caras que fizeram o filme, né? Ah, de fato, se eu tiver que escolher entre desenhar um robô gigante com 1000 detalhes e desenhar uma bunda, eu vou na bunda, pô. Até porque eu vou ganhar a mesma coisa de salário, né? Não, e depois de você desenhar a bunda,
O cara vai chegar e falar e vai reescrever o roteiro inteiro. Ou seja, você vai ter que fazer de novo. Caralho. E terminar nessa cena live action que, tipo, eu não sei qual era a intenção. Assim, A música também não é nem boa pra começo de conversa. eu gosto da música, mas. Eu não sei qual era a intenção. Tipo, a cena live action de End of Evangelion é uma cena tão legal, em que o Shin está falando, não, eu não entendo qual é a realidade, eu não entendo o que eu fiz de errado. E a Rey explica essa ideia. E você está literalmente vendo pessoas fora do cinema, que é para trazer para as pessoas, não, o que é a nossa realidade, o que eu devo estar, o que é a minha existência. Em End of Evangelion, essa cena funciona que é uma beleza quando se traz para Aquela live action. dos manequins também no live action é muito da hora. Aqui é muito ok, assim, o Shinji saiu da imaginação e foi pro mundo real. Ok. O que isso acrescenta ao filme? Última Que coisa ele que eu tem uma queria, waifu na vida real. uma coisa que eu queria comentar sobre a sequência live action é que as cartas que aparecem lá, que algumas pessoas dizem que as cartas são cartas de morte pro ano, na verdade elas são cartas que representam mensagens diversas pro ano. Tem gente elogiando ele, tem gente criticando ele e tal. E tem, inclusive, eu vi pessoas na internet dizendo que algumas dessas cartas foram escritas pelo próprio ano, porque o Japão tem uma lei contra colocar cartas de outras pessoas em tela. Deve ser Bizarro. alguma coisa de crime contra a honra, algo assim. É, Aí ele não podia e pôr na tela. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de concluir, assim, pra... A única conclusão que eu tenho é que, semelhante a sequels de Star Wars, isso aqui tem que ser esquecido. Só isso. Eu gosto de The Last Jedi. Mentira, eu acho ok. O Last Jedi é ok, assim. É melhor que o resto, é. Mas ainda é ok. Eu não acho, nossa, que grande coisa que acrescentou aos filmes de Star Wars, mas tudo bem. é aquilo, cara. Você tá achando uma pessoa no meio da merda. É melhor que a merda, mas você não devia estar pisando na merda pra começo de conversa. Ou seja, arrasta pra baixo do tapete. É, a melhor coisa pra uma franquia, no final do dia, é morrer. Porque não importa o quanto ela seja boa ou o quanto ela seja influente, não dá para manter o mesmo nível de qualidade com tudo. Vamos, sempre é bom terminar numa nota alta. Assim, minha conclusão é, eu assisti Evangelion há 7 anos, e eu assisti os rebuilds também nessa época, então minha relação com eles é longa. E eu estou há muito tempo esperando a conclusão. E eu esperava que isso ia ser algo muito bom, porque, nossa, eles vão adaptar para a take atual do ano sobre End of Evangelion, que é a coisa mais legal ever. Eu só queria que esse. Eu não tinha muitas esperanças porque eu não gosto dos outros rebuilds. Mas eu só queria duas coisas. Uma conclusão boa pro arco do Shinji e que isso desse pra sentir, não, Evangelion acabou agora. A gente tem uma conclusão satisfatória que fechou as ideias da franquia. Só queria isso. Esse filme não entregou absolutamente nada do que eu queria. Então, Esse filme, pra mim, foi trabalho de escola entrego às pressas. Mal feito, tudo tal. Mas você entregou. minha experiência com todos esses filmes foi frustrante e eu não gostei de assistir absolutamente nenhum deles. Eu não gosto dos rebuilds. É isso. Evangelion não só um dos meus animes favoritos, como o End of Evangelion, talvez o meu filme de animação favorito também. Idem. E ele também inspirou um dos meus mangás favoritos, que é o Eden It's a Endless World. O Arroio estava falando mais cedo sobre o poder que o Evangelho original tinha sobre uma pessoa, sobre o impacto o que ele podia fazer. E o autor de Eden, o Hiroki Endo, ele escreve no verso do mangá dele. E tudo que ele sempre sonhou em fazer como escritor, o Hideaki Anno já tinha feito em Evangelion. Todo o trabalho dele é inspirado no ano, sobre como o Evangelho mudou o ponto de vista dele sobre a vida no geral. Esse é o poder que o Evangelho tem. E esse rebuild simplesmente não tem isso, porque ele depende do conhecimento da franquia, ele depende da sua opinião sobre o Evo original, de você ter entendido a mensagem, e aí também depende de você ser tão cínico quanto o ano em relação ao público otaku. São filmes que eu tô um pouco curioso sobre eles em relação intelectual, sobre em relação à metanarrativa,
mas como histórias próprias eu simplesmente não consigo recomendar isso para ninguém. Eu me vejo revendo Evangelion, pensando sobre Evangelion muito no meu futuro. Eu revi o anime 3 vezes, e se não fosse para essa conversa, eu não teria revido nenhum dos rebuilds. É um tipo de coisa que eu nunca mais vou tocar na minha vida. Eu já revi mais de uma vez todos os rebuilds, cara. Eu nunca gostei de nenhum Coitado. deles, menos após rever. Eu também, eu revi os 3 primeiros eu revi os 3 primeiros, cara. E nenhum dos 3 eu gostei. Sim, eu vi o 2.0 3 vezes, eu vi o 3.0 3 vezes e eu vi esse filme 2 vezes. Eu só Caralho. revi, tipo, semana passada, pra rever maratonar tudo de uma vez, mas não foi uma experiência interessante. Até foi, eu gosto do 2 em certa medida. A trilha sonora é legal. Eu gosto da ceninha final com música especial e tal. Apesar que eu odeio o efeito digital foco no braço do Eva. Tipo, o Shinji perdendo o braço do Eva e vendo aquela luzinha colorida é muito broxante se comparado ao efeito grotesco que ele tinha no original, dele vendo Berserk. Mas, enfim, eu acho que a nossa relação com esses filmes são controversas, mas no geral bem negativas, né? No geral, a gente não tem o mesmo amor por eles que tem pela série original, e eu acho que eles vão acabar ficando esquecidos na memória, não só nossa, mas no resto do público. Porque por mais que esse último filme especial seja o Eva mais bem avaliado, eu duvido que no futuro as pessoas vão olhar para ele e revisitar ele igual revisita a série original. Ele não vai ter o mesmo impacto na mídia, ele não vai ter o mesmo impacto para as pessoas que querem uma boa história para analisar ou escrever sobre, e ele não vai ter o mesmo impacto emocional que o trabalho que o Ano fez há 20 anos atrás. A minha teoria suprema é que o Hideaki Anno fez 4 filmes muito merdas para as pessoas esquecerem de Evangelho de uma vez. É isso. Tem partes desse filme que literalmente parece que ele veio com essa ideia. Vamos fazer algo ruim para as pessoas não gostarem. Aí todo mundo A aceita a cena de ação realidade. do Shinji e do Gendo. A pessoa levanta do sofá e vai fazer alguma coisa porque ela tá brava com o Evangelho. Aí, ó. Vai, vai para uma vilazinha, conhecer as pessoas, casar com uma mina feituda sem personalidade. É uma estratégia brilhante desse ponto de vista. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Eu fiquei com muita raiva do Shinji falando que ele sentiu o cheiro da terra. Ele falou toda hora, não, eu senti o cheiro da terra, eu cresci porque eu senti o cheiro da terra. Ele não fez nada na terra. A Ray virou uma fazendeira boa, ele nunca virou nada. Sim, o máximo que ele fez na terra foi tipo, ele tirou uns galhos. E uma cena que nem mostrou, mas fala, não, você vai tirar os galhos. Ele fez corpos ruim, foi isso. É isso então? É isso, obrigado por Vamos, terem vindo. vamos jogar esse negócio para baixo do tapete de uma vez. Tá? Obrigadão pelo convite, galera. Qualquer coisa, tamo aqui. Obrigadão, povo. Feliz de estar aqui. Foi divertido. Valeu. Falou, pessoal, obrigado por quem estiver assistindo e é isso.